Sopranos, Succession, Ozark, Breaking Bad e, claro, Better Call Saul. Essas são séries que, na minha opinião, equilibram magistralmente bem o desenvolvimento das suas tramas e dos seus personagens. Em Better Call Saul, que infelizmente está chegando ao fim, nós vemos o quão rico e inesgotável é esse universo concebido pelo Vince Gilligan e que nesse spin-off também contou com a participação como co-criador do Peter Gould, que também já estava envolvido lá atrás em Breaking Bad. Prova disso é que uma das personagens mais apaixonantes e complexas é fruto somente de Better Call Saul, ou seja, ela sequer apareceu em Breaking Bad. Eu estou falando aqui, logicamente, da Kim Wexler, interpretada pela Rhea Seehorn. Se você gosta desse tipo de análise de personagem, algo que eu já fiz algumas vezes aqui no canal, falando, por exemplo, de Sopranos ou de Ozark, fica até o fim desse vídeo, porque aqui eu vou tentar explicar o porquê eu acho a Kim Wexler tão interessante. Já fica o aviso que esse vídeo aqui vai ter spoilers de Better Call Saul do início ao fim. Oi, eu sou Henrique Massaro, eu criei esse canal aqui, o Troca Letras, para poder falar sobre as grandes histórias do cinema e da série de TV. Antes de seguir, eu vou pedir 2 cliques do seu tempo para te inscrever aqui embaixo, ativar as notificações, isso me ajuda muito aqui no canal, tem bastante conteúdo que eu tenho certeza que você aí vai gostar. Seguindo aqui para o nosso vídeo, vamos fazer a nossa análise sobre a Kim Wexler em Better Call Saul. Em um vídeo aqui no canal falando sobre os melhores coadjuvantes das séries de TV, eu já falei brevemente o porquê de eu achar a Kim Wexler tão interessante, e é por conta da complexidade dela. Assistindo a Better Call Saul, é possível que em algum momento nós façamos a mesma pergunta que muitos dos personagens dessa série se fazem. Por que, afinal de contas, essa mulher tá com o Jimmy McGill, ou Saul Goodman? O motivo dessa perplexidade toda quanto a essa relação se dá porque a diferença entre eles é, ou pelo menos parece ser, gritante. O Jimmy tem um lado trambiqueiro e transgressor que no decorrer da história vai ficando cada vez mais escrachado, mas que claramente sempre esteve lá presente. Já a Kim aparenta o oposto. Se o Jimmy gosta de pegar o caminho mais curto para conquistar algumas coisas, a Kim mostra que trabalha duro. Se ele tem aquele cabelo meio cafona e espalhafatoso, ela usa quase sempre o mesmo penteado, com o cabelo preso num rabo de cavalo. Se em Jimmy nós vemos uma combinação de cores que, como Walter White bem observou um dia, lembram as de um palhaço, em Kim os trajes mantêm um tom sóbrio na maior parte do tempo. Ela é, ao que tudo indica, o que a sociedade entende como uma pessoa séria. E é aí que a Kim começa a ficar tão fascinante. Se o Jimmy tem o Sleeping Jimmy, ou o Jimmy escorregadio, ou até o próprio Saul Goodman, ou ainda o Victor, que é o nome que ele usa quando ele sai para aplicar os pequenos golpes nas pessoas ali, inclusive junto com a Kim em alguns bares, a Kim tem o que a gente vai conhecer como sendo a Giselle Sinclair, um alter ego dela que está muito mais escondido, mas que está sim bem presente nessa personagem, convidando a gente a decifrá-la. A Giselle aparece nos momentos em que a Kim e o Jimmy saem para se divertir dando golpes em estranhos. O primeiro e o mais emblemático desses momentos é no primeiro episódio da segunda temporada de Better Call Saul, quando eles resolvem enganar um agente de investimentos fanfarrão ali, fazendo ele pagar por toda a conta deles no bar, incluindo a famosa garrafa de tequila Zafiro Añejo de milhares de dólares e que sim, também aparece em Breaking Bad. A tampa bem característica dessa garrafa é guardada pela Kim tempos depois dessa noite e carrega bastante significado para essa personagem, representando esse lado excitante da vida que ela tem sempre que ela está do lado do Jimmy McGill. Eu já estava com a ideia desse roteiro bem adiantado na minha cabeça, mas tinha uma peça que faltava ser encaixada, que é tentar entender o porquê a Kim faz tudo o que faz. Aí um vídeo do canal One Take, um canal bem interessante em inglês aqui no YouTube, foi bem cirúrgico nessa questão. Nesse vídeo que eles fizeram, eles dizem que a Kim, basicamente, tem uma moral bastante duvidosa. A Kim nos leva a acreditar nos seus supostos valores, seja pela maneira dela se portar ou se vestir, como eu já mencionei aqui nesse vídeo, mas principalmente nas primeiras temporadas, por ela repreender o Jimmy sempre que ele cruza uma linha importante. Ao menos é o que parece. Percebam alguns momentos-chave em que ela participa de alguns dos planos do Jimmy, mas pisa no freio quando ele vai longe demais.
Na segunda temporada de Better Call Saul, por exemplo, os dois estão comemorando o jeito um tanto que inusitado que ele conseguiu livrar da prisão o Daniel Wormland, aquele especialista em TI de uma empresa farmacêutica, quando a Kim se dá conta que o Jimmy fabricou evidências, fabricou provas ali para ganhar aquele caso. Nesse momento ela se mostra bem preocupada e corta o clima de comemoração que eles estão, dizendo que caso alguém descubra isso, ele pode perder a sua licença para praticar advocacia. Coisa parecida acontece quando, por exemplo, o Jimmy falsifica os documentos do Chuck para ajudar a Kim. Ela não só ajuda o Jimmy a sustentar a mentira que ele criou, como ela aceita se beneficiar de tudo isso ganhando o Banco Mesa Verde de volta como seu cliente. Sim, ela se mostra revoltada com o Jimmy pelo que ele fez e diz que sequer quer falar sobre esse assunto. Contudo, mais uma vez, ela, como que não quer nada, vai lá e aconselha ele a se certificar de que ele não deixou nenhum furo no seu plano, já que o Chuck é um cara que, como a gente sabe, é muito inteligente. Nos dois casos que eu citei aqui, é difícil de dizer com certeza. A Kim pisa no freio porque ela tem um limite entre o certo e o errado, ou simplesmente porque ela tem medo de ser pega. Como eu falei, ela é complexa. Existem coisas no passado da Kim que aos poucos vão sendo mostradas e que nos ajudam a entender um pouco por que ela tem esse lado transgressor. A gente descobre, por exemplo, que a mãe dela costumava usar ela para aplicar esse tipo de pequeno delito e que também, desde cedo, a Kim mostrava um certo talento para esse tipo de transgressão. Ao longo da série a gente também descobre que ela veio para Albuquerque, de uma cidadezinha do interior, na fronteira do Nebraska com o Kansas, porque ela queria algo a mais do que aquele lugar podia oferecer para ela. Talvez a gente, e até mesmo a própria Kim, em algum momento, acredite que esse algo a mais é ser uma grande advogada empresarial. Ela persegue isso durante todo o seu tempo no escritório do Howard e, inclusive, quando ela abre a sua própria firma de advocacia, ajudando o Banco Mesa Verde a crescer cada vez mais, até que ela vê o nível de expansão que o banco chegou, abrindo uma filial, por exemplo, em cidades pequenas ali, muitas delas semelhantes ao lugar de onde ela veio. Nesse momento, algo entra em choque dentro da Kim e ela percebe que está indo por um caminho que não é exatamente o que ela queria. E o que ela quer, a gente começa a perceber, é usar a advocacia para ajudar quem realmente precisa. Isso tudo é feito com um subtexto muito bem desenhado, muito rico, como o Better Call Saul faz muito bem. A Kim comenta em algum momento que quando ela era criança, ela queria ser o Atticus Finch, aquele célebre advogado da ficção, do livro e do filme O Sol é para Todos. Paralelamente ao trabalho que paga as contas ali com o Banco Mesa Verde, ela começa a se dedicar a casos pro bono na advocacia criminal. E por mais nobre que isso pareça, quanto mais ela se dedica a essa sua grande paixão, mais aquele outro lado dela vai ficando aflorado e a gente percebe que para ganhar esses casos, a Kim está disposta basicamente a qualquer coisa. E é aí que a personagem parece romper com seja lá o que for, que fazia com que ela se retraísse em momentos-chave anteriormente. Isso acontece não só nos casos em que ela está atuando, mas nos seus planos com o Jimmy, que tomam proporções maiores até saírem completamente do controle. Sim, eu me refiro aqui ao plano que eles bolam contra o Howard Hamlin. A gente pode se perguntar em algum momento que motivos que a Kim tinha para bolar um plano tão cruel contra o Howard, até o Jimmy fica espantado com isso em um determinado momento, mas pensando bem, tentando pensar um pouco com a cabeça dela, ela tinha algumas razões para isso. Por exemplo, a razão que pode ser vista como principal financeiramente, eles tinham interesse ali no caso de Sandpiper, que o escritório do Howard tinha tomado parte das rédeas, mas tem outros pontos também. Por exemplo, o Howard foi cruel com a Kim em alguns momentos quando ela trabalhava com ele. A gente pode tentar conjecturar aqui que ele representa um pouco tudo isso que ela está indo contra agora, que é esse grande advogado empresarial, que representa interesses que não fazem o bem das pessoas que realmente precisam. Tem toda essa questão dentro da cabeça dela. O Howard também foi ofensivo com o Jimmy quando o seu irmão, o Chuck, morreu, na questão da divisão da herança. Ela mesmo estourou com ele, acabaram discutindo bem feio. Então ela tem motivos para não gostar desse cara, mas também tem um motivo principal aqui, que sempre que ela aplica esses golpes com o Jimmy McGill, sempre que ela deixa esse alter ego, esse outro lado dela se aflorar, ela tem uma grande excitação, é um motivo de grande emoção na vida dela. Tanto é que ela guarda a tampa daquela garrafa
durante todo esse tempo, durante todas essas temporadas, porque aquilo ali representa um lado dela que ela de fato gosta muito, talvez ela tenha alguma noção de que aquilo pode ser um pouco perigoso, mas não a ponto de não querer mais fazer esse tipo de coisa. É bem semelhante a um tipo de vício mesmo. Não vou entrar aqui em muitos detalhes do plano, mas vocês que estão assistindo provavelmente já sabem, eles forjam um vício em cocaína do Howard, fazem tudo muito bem arquitetado, funciona muito bem, levando o cara praticamente à ruína, até que a vida real bate a porta e naquela cena que é assustadora em alguns aspectos, surpreendente em outros, o Lalo Salamanca volta dos mortos, mais ou menos, porque ela sabia que ele estava vivo, entra na casa deles e mata o Howard a sangue frio. Eu tô gravando isso aqui no momento em que o último episódio de Better Call Saul ainda não foi ao ar. Pode ser que algo aconteça que me faça mudar mais uma vez de opinião com relação à conduta da Kim, mas até aqui eu me sinto seguro para dizer que eu acho que esse é o ponto que divide a Kim do Jimmy McGill. Talvez a linha entre eles seja desenhada quando os crimes passam a ser hediondos, quando envolvem mortes, coisas realmente muito graves. A Kim, no entanto, ainda tem uma espécie de ato final antes de certa forma, abrir mão desse lado da sua vida, dessa parte da sua personalidade, que é no velório do Howard mentindo descaradamente para a esposa dele, fazendo ela desacreditar dela mesma e colocando a pulga atrás da orelha dela de será que o Howard não era de fato viciado em cocaína, acaba inventando uma história ali que deixa ela, que estava desconfiada, não estava acreditando muito na morte que foi forjada ali pelo Mike, pelos homens do Gus, e deixa ela completamente desacreditada, né, e criar uma imagem terrível do seu próprio marido que tinha morrido. Esse é, como eu falei, de certa forma o ato final da Kim, enquanto deixando esse lado Gisele Sinclair se aflorar. A cena em que a Kim termina com o Jimmy logo depois disso deixa claro muito do que a gente viu da relação dos dois, duas pessoas que se amam, mas cujo sentimento está todo ligado a esse desejo de viver no perigo, de transgredir mesmo, a diversão que os dois tinham e que acabou levando à morte de uma pessoa. Esse é, inclusive, o último resquício do que havia de Jimmy McGill naquele personagem, que logo depois se torna 100% Saul Goodman, mas esse é um assunto para um próximo vídeo, falando do dia em que Jimmy McGill morreu e Saul Goodman nasceu de vez. Comentem aqui embaixo se vocês acham que eu devo fazer esse vídeo que está na minha cabeça aí para esse final de Better Call Saul. Nos episódios seguintes a gente sequer vê a Kim até descobrir que após os eventos de Breaking Bad ela tem levado uma vida bem sem graça na Flórida. Ela virou uma mulher que se veste de forma completamente diferente, tá com cabelo diferente, naquelas imagens em preto e branco ali que representam esse momento pós-Breaking Bad, ela é mostrada como uma pessoa cujas preocupações são fazer uma salada de batata com maionese, escolher o sabor do sorvete, papear com algumas mulheres enquanto seus maridos conversam os assuntos, entre aspas, de homem. É uma vida pacata demais, bem sem graça, mas que também dá a ideia de uma pessoa que está se forçando a uma rotina completamente simples e resignada como forma de tentar fugir do vício, das tentações que o vício representa. Nesse episódio de Better Call Saul a gente ainda volta a ver as cores, mostrando o momento da despedida entre a Kim e o Saul Goodman, o Jimmy McGill. Ela vai até o escritório dele para assinar os documentos da separação, ali eles de fato se despedem, ela vai para essa vida que eu acabei de comentar na Flórida e do lado de fora ela ainda tem uma cena bem legal com o Jesse Pinkman traçando um paralelo entre esses dois grandes coadjuvantes de Breaking Bad e de Better Call Saul. Do ponto de vista narrativo também é bem interessante, porque a gente vê que a Kim está saindo daquela vida e o Jesse está indo por um caminho que não vai ter mais volta. A personagem ainda tem um certo momento de redenção que é bem curioso e que fecha esse meu comentário aqui sobre a Kim Wexler. Depois que o Jimmy liga para ela e ela diz que ele deve se entregar e ele fala por que tu não te entrega também, ela meio que cansa dessa mentira toda, talvez, muito por culpa, é difícil dizer exatamente por que. Ela vai lá, redige um documento confessando tudo que eles fizeram contra o Howard, entrega no fórum lá de Albuquerque e entrega para a esposa do Howard contando toda a verdade para ela. A esposa do Howard fala que vai processar ela civilmente, pergunta que tipo de atitude a promotora lá, para quem ela entregou os documentos,
ela pode tomar, e é incrível, até nesse caso, até nesse momento em que a Kim parece estar rompendo com tudo e se arrependendo, até aí ela é bastante complexa, porque a gente fica na dúvida se ela está disposta a pagar por tudo que ela fez ou se ela tomou essa atitude agora, porque, como ela mesma diz, ela sabe que dificilmente a promotora vai abrir um caso contra ela por falta de provas. Tava terminando de editar esse vídeo quando eu me dei conta que, imperdoavelmente, eu quase me esqueci de falar sobre uma das melhores cenas dessa personagem, que é justamente a cena que acontece logo depois desse encontro da Kim com a viúva do Howard, a cena em que ela tá no ônibus, uma cena longa em que aos poucos a gente vai vendo essa mulher desmoronando, essa atriz, diga-se de passagem, dando um show de atuação, e a gente vê ela terminar num choro soluçando mesmo, em público, e mais uma vez ela nos coloca em conflito de saber o que exatamente está acontecendo. Essa cena dá margem para muita interpretação, ela pode estar soluçando por finalmente ter colocado tudo aquilo para fora, mas também, como me apontou um amigo recentemente, ela pode muito bem estar simplesmente desmoronando, porque se deu conta que aquela vida que ela tinha, aquele lado que era excitante ao lado do Jimmy, acabou de vez, não tem mais chance de voltar agora que ela entregou tudo. Era isso que eu tinha para dizer sobre a Kim Wexler. Eu estou bem ansioso para esse último episódio de Better Call Saul, para ver até, inclusive, se eu vou ter algo a mais para pensar e para dizer sobre essa personagem tão rica, tão complexa, tão bem interpretada, que nos leva para diversos caminhos e que é realmente um desafio da gente decifrar. Não deixem de me contar aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo, que opinião vocês têm sobre a Kim Wexler. Eu vou deixar recomendado, passando aqui em algum lugar da tela, os vídeos do PH Santos, um crítico de cinema que certamente não precisa da minha indicação, um cara que faz muito sucesso, mas que fez vídeos de todos os episódios dessa temporada de Better Call Saul. Eu nem ouso fazer um vídeo de tanta qualidade quanto ele, mas esse cara é uma grande inspiração. Assistir Better Call Saul e depois ver um pouco da opinião dele para ver se eu tinha sacado as mesmas coisas que ele, que detalhes ele tinha pego que eu não, foi realmente uma coisa muito legal de se fazer ao longo desses últimos meses. Recomendo que todos assistam. E, claro, antes de encerrar, eu deixo passando aqui na tela também 2 vídeos sobre análise de personagens, que se vocês gostaram desse aqui, eu acredito que vocês podem gostar também. Sigam nas minhas redes sociais, não se esqueçam de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!